Cada vez mais pessoas dizem ter medo de morrer. E por que temos medo de morrer? Temos medo de morrer porque a morte tem algo de misterioso. A gente não sabe o que vai acontecer depois da morte. E essa incerteza, a gente tem algumas ideias, dependendo das nossas religiões e tudo mais, nós temos algumas ideias. E pior ainda para quem não acredita em nada. Depois da morte é o vazio, é o nada, né? Mas então permanece um certo mistério sobre o depois da morte, o que vai acontecer, exatamente como que isso vai acontecer. Isso nos dá medo. Uma segunda resposta é que nós temos medo de morrer porque a morte é uma experiência singular. Eu vou morrer e ninguém vai morrer no meu lugar. Um dia isso vai me acontecer. Tem coisas na nossa vida que a gente não quer fazer, então a gente pede para alguém fazer no nosso lugar, mas com relação à morte, isso não vai acontecer. Um dia nós vamos morrer. Isso pode gerar em nós um certo medo. Também pode explicar o fato, por que nós temos medo da morte, o fato de que a morte nos traz também para a realidade da nossa existência hoje aqui na Terra. E eu começo a me perguntar um monte de coisas. Será que eu fiz tudo direitinho? Será que eu fui um bom esposo, boa esposa, bom pai, boa mãe, bom filho? Será que eu eduquei bem os meus filhos? Será que eu fiz todo o necessário? Ou então eu posso me perguntar, eu posso me arrepender de coisas que eu fiz e não deveria ter feito, ou posso me arrepender de coisas que eu não fiz e deveria ter feito. Então todas essas perguntas podem me dar medo, porque eu posso dizer, eu não estou pronto, eu não estou pronta para morrer. Em último lugar, nós temos que dizer também que temos medo da morte porque estamos em sociedades extremamente materialistas, onde o que conta é aquilo que eu posso quantificar, aquilo que eu posso tocar, aquilo que eu posso ver. E o mundo espiritual a gente está deixando um pouco de lado. E uma vez que já entendemos, então, por que nós temos medo da morte, a pergunta é, padre, o que eu posso fazer para não ter medo da morte? E eu daria duas respostas. A primeira é que nós temos que buscar um certo desapego e uma certa simplicidade de vida. Tem muita coisa às quais nós somos extremamente apegados e que não são essenciais para a nossa vida, né? O desapego vai me ajudar, a simplicidade, o desapego de algumas marcas, de alguns modelos disso ou daquilo, pode me ajudar a me apegar mais às coisas espirituais. E em segundo lugar, eu tenho que me apegar às promessas de Deus. Deus tem promessas de vida eterna para nós. Jesus venceu a morte. A vida é mais forte do que a morte. A vida que o Senhor quer me dar é uma promessa, é uma vida eterna, cheia de felicidade com Ele. E para crescermos nessa perseverança, dessa fé na vida eterna, eu penso em Apocalipse 21, onde nós podemos ler: eu vi um céu novo e uma terra nova. E depois nós lemos no versículo 4: Deus enxugará toda lágrima de seus olhos, e já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. E o que estava sentado no trono disse: Eis que eu renovo todas as coisas. Deixemos o Senhor renovar em nós todas as coisas, e o medo da morte vai embora. Deus nos abençoe. Um grande abraço.